Outros dois impostos que sofreram cortes foram o imposto de renda e o IOF, imposto sobre operações financeiras. Quem vai nos explicar como isso vai impactar no bolso dos brasileiros é o professor de Finanças Pessoais da Universidade Federal de Santa Catarina, Jurandir Cel. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa. A ideia do governo é reduzir os impostos e incentivar o consumo. É um pensamento correto? Pode mesmo ter o efeito desejado, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Eu acho que o governo teve uma medida que dificulta o crescimento econômico na quarta-feira, que foi a manutenção dos juros elevados pelo Copom. Nós temos hoje a taxa mais elevada do mundo. E aí o governo resolve, então, fazer um ataque do ponto de vista fiscal. Na minha opinião, bastante correta, em termos de incentivo econômico. E é um benefício também para o bolso do consumidor ou só para o governo? Não, sem dúvida é um benefício para o bolso do consumidor e para o bolso e para a economia de uma maneira geral. Se o governo não tomar nenhuma medida, a economia entra em recessão, entra em dificuldade e efetivamente cai a arrecadação do governo. Então o que ele fez? Ele resolve atacar em três frentes. Primeiro, redução do IPI sobre automóveis, para incentivar esse setor bastante sensível, de forte ligação com o próprio presidente da República. Segundo, ele vem trabalhando com o IOF para tentar reduzir o spread bancário, a diferença entre o juro ativo e o juro passivo. E o terceiro, que tem um reflexo um pouco mais longo, que é mexer nas alíquotas de imposto de renda, que começa a partir do ano que vem, que a gente vai começar a sentir a partir de fevereiro de 2009. O que muda em relação ao imposto de renda? No imposto de renda foram criadas duas novas alíquotas, ou seja, você teve uma quantidade grande de consumidores, principalmente aqueles, de contribuintes, principalmente aqueles contribuintes da classe média baixa, que passam a pagar menos imposto de renda já a partir da folha de pagamento no mês de fevereiro do ano que vem. Alguma faixa ali vai ser prejudicada, então? Prejudicada não tem nenhuma. Não. Certo? Não tem ninguém que foi prejudicado. Tem algumas que foram beneficiadas, né? Nós tivemos uma criação de uma faixa de 7,5% e uma de 22,5%, que são faixas intermediárias que vão passar a pagar menos imposto de renda. Para preparar a declaração já para o ano que vem, precisa se preocupar agora? Não, da declaração do ano que vem não altera nada, né? Porque o que acontece? É o desconto na fonte que vem diferente. Então as pessoas não precisam ter nenhuma preocupação. A declaração é feita sobre os rendimentos de 2008, não sobre os rendimentos de 2009. Professor, em relação ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é bom lembrar que a redução é de 3 para 1,5 só para pessoas físicas, né? Vamos falar um pouquinho mais como é que vai funcionar isso aí na prática. Qualquer investidor será beneficiado? Bom, o Imposto sobre Operações Financeiras, ele cai pela metade, de 3 para 1,5, como você falou, mas se mantém aquele 0,38 adicional para compensar o fim da CPMF. Então você vai pagar 1,83 efetivamente. Esse é um pouco mais complicado, quer dizer, o reflexo vai depender do comportamento dos bancos. Foi feito na semana passada uma reunião, o governo já disse que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão efetivamente já reduzir esse imposto sobre operações financeiras, e foi feita uma reunião com os principais bancos brasileiros para que efetivamente essa taxa caia. Eu acredito que é possível que a gente tenha efetivamente uma redução da taxa de juros por conta dessa redução do IOF. Quer dizer, cada vez que você vai tomar um financiamento, você paga IOF. E esse IOF é o incentivo a financiamentos, então, para a casa própria também? Bom, a casa própria, o governo está estudando um novo pacote, não foi divulgado ainda, mas existem medidas que já estão sendo adiantadas, como, por exemplo, você permitir que o trabalhador de baixa renda, caso ele fique desempregado, que ele postergue os pagamentos por até 6 meses. Ou seja, se você perdeu o emprego, se você ganhar eles não definiram a faixa, você pode jogar essas 6 prestações lá para o final do teu financiamento. Tem mais novidade por aí ainda, então? Tem mais novidades visando aquecer a economia para não deixar que a gente entre nessa recessão que se abate por todo mundo. Obrigada, professor, pela participação. Bom dia. Obrigado para vocês.